Comprei meu primeiro carro aos 27 anos e se você tem ainda vontade de comprar um carro, esse vídeo é pra você. Eu tirei minha habilitação há mais ou menos 1 ano e 3 meses e comprei o meu carro há mais ou menos 3 a 4 meses, se eu não me engano. E durante esse tempo, assim que eu tirei minha habilitação, eu realmente entendi e determinei que eu precisava e que eu queria comprar um carro. E a partir disso eu comecei a fazer vários estudos, comecei a entender as formas que eu poderia ter de conseguir fazer a compra desse carro, qual carro eu gostaria, o que que era bom, o que que era ruim, o que que eu precisaria considerar, principalmente lembrando e entendendo que eu sou uma mulher, então o carro ele precisa ser seguro de algumas formas para mim, e eu não pensava no primeiro carro ser um carro luxuoso, porque eu iria considerar um carro que talvez eu tivesse um pouco mais de ressentimento de tentar dirigir, e eu acreditei que eu pudesse ter medo. Então eu pensei que eu queria ter um carro mais velhinho, mas que ele tivesse novo, né, muito bem cuidado. Eu não queria pagar IPVA, e eu queria que fosse um carro que, se eu batesse, eu não fosse sentir tanto, não iria me prejudicar tanto financeiramente, porque isso podia acontecer, até porque eu era recém-habilitada e estava muito tempo, né, desde a minha tirei a minha habilitação e fiquei um período muito longo sem dirigir. Então seria tudo uma experiência, eu precisaria aprender. Mas eu também não queria um carro só de 2 portas, eu queria um carro de 4 portas, queria um carro que fosse um pouco mais tecnológico, que tivesse direção hidráulica e eu não precisasse fazer um conserto muito grande. E que desse pra colocar uma multimídia legal. Acabou que o meu carro já veio, porque lei da atração, gente. Eu literalmente consegui visualizar exatamente o meu carro antes mesmo dele chegar pra mim. Eu vou deixar um take aqui pra vocês do exato dia que eu senti a sensação da compra do meu carro, que eu estava fazendo, praticando lei da atração, e eu senti exatamente. E hoje dentro do meu carro eu vejo que é isso. Gente, eu tô aqui emocionada pensando no carro que eu vou comprar. Eu ainda não tenho o carro, eu ainda não tenho nada, mas eu sei que ele vai chegar exatamente do jeito que eu quero. E aí eu tô gravando isso, hoje é dia 7 de abril de 2026. Porque eu quero muito me lembrar desse dia que hoje eu senti a sensação da compra. De eu dirigindo Jaguezinha. Eu acabei de chegar em casa. Hoje é dia 6 de maio de 2026. E eu acabei de chegar do banco, tendo a certeza que eu vou comprar meu carro daqui a 2 dias. A minha ficha não caiu. A minha ficha não caiu. Deve ter mais ou menos 1 mês que eu falei sobre isso. E aconteceu exatamente do jeito que eu falei que ia acontecer. Apareceu o carro específico do jeito que eu queria, dentro das condições que eu poderia pagar exatamente do jeito que eu queria. E é o meu primeiro bem, assim, sabe? Com 28 anos. Depois de ter trabalhado muito, muito, assim. Nunca foi um sonho que eu tentei colocar em prática. Talvez eu tivesse até conseguido antes. Porque parecia algo tão distante da minha realidade que eu nem pensava. E ano passado, quando eu fiz a autoescola, eu determinei que eu teria o meu carrinho. E mês que vem faz 1 ano que eu passei de primeira. E vai fazer 1 mês que eu vou ter o meu carro. Eu tô chocada. Acreditem sim na lei da atração, mas eu não posso deixar de agradecer aos meus orixás, a Exu, as pombogiras e todos que estiveram no meu caminho até agora. Naquele momento, meu espírito soube, eu senti que eu iria comprar um carro e foi exatamente a mesma sensação que eu tive quando eu comprei. Mas enfim, voltando aqui. Eu queria que tivesse ar-condicionado, eu também tinha alguns critérios importantes que precisavam ser seguidos. E pensei que eu precisava, obviamente, me organizar financeiramente e entender uma coisa que coubesse no meu bolso. Eu queria ou pagar à vista ou dar uma boa entrada para ter poucas parcelas, porque eu não queria chegar no ano de 2027 tendo parcelas do carro. E aí, depois de definir, né, eu tinha algumas opções de carros que eu queria ter, qual o valor máximo que eu queria pagar, por exemplo. Se eu preciso ter 10.000 e eu tenho 10 meses agora para conseguir pegar, eu sei que eu preciso guardar R$ 1.000 por mês. E basicamente foi esse cálculo que eu fiz. Eu peguei o valor que eu saberia que eu precisaria ter de entrada e fui guardando esse valor e entendendo que no momento que a oportunidade aparecesse na minha porta, eu iria comprar o meu carro.
E dito e feito, quando chegou a oportunidade, eu tinha um valor e eu tinha algumas estratégias que eu precisaria ter para poder fazer a compra. Eu já estava com a minha habilitação, tinha acabado de sair da provisória para pegar a definitiva. Eu estava muito segura dentro das minhas finanças, depois de organizar todas as minhas finanças, que eu conseguiria pagar um seguro, que eu conseguiria colocar uma boa gasolina, que eu conseguiria segurar as picas caso acontecesse dentro do meu carro, eu estava bem financeiramente. Eu falei: "A partir disso, eu realmente posso comprar o meu carro", e comprei. E um ponto que foi muito importante pra mim foi não me comparar, não ficar criando comparações, porque os carros de várias blogueiras, de várias famosas que eu conheci eram gigantescos, eram carros que não eram manuais, carros muito mais tecnológicos do que o meu, com uma multimídia gigantesca, mas não era o que eu queria e também não necessariamente era o que caberia dentro do meu bolso. E eu acho que isso acontece muito com as mulheres. A gente às vezes quer comprar algo, mas a gente deixa de comprar porque a gente quer comprar num nível que a gente ainda não chegou. E a gente precisa respeitar essas etapas, né. Não tem como, por exemplo, uma pessoa que recebe um salário mínimo querer comprar um carro de uma pessoa que recebe R$ 10.000. Então a gente precisa entender a realidade da nossa vida financeira, para a partir disso, a gente conseguir definir quanto que a gente pode pagar, se aquilo realmente não vai prejudicar a gente e quais são as possibilidades que eu tenho. Porque, por exemplo, depois de fazer todo esse estudo financeiro e ver quanto eu conseguiria pagar de parcela, eu vi a as possibilidades de carro que eu poderia ter. E a partir disso, eu entendi se faria sentido pra mim comprar um carro naquelas possibilidades. Porque, por exemplo, se eu tivesse numa situação financeira que pra ter um carro eu precisaria ter um carro de 2 portas, eu preferiria não ter. Eu preferiria melhorar a minha vida financeira para chegar no nível que eu pudesse ter um carro de 4 portas, porque isso pra mim era inegociável. Mas existem pessoas que isso não é um problema. Eu tenho uma grande família, então eu falei: "Pra ter um carro eu preciso que ele pelo menos seja minimamente confortável". E pra quem tem dúvida, o meu carro é um Ford Fiesta 2009. Eu sou bem apaixonada por ele, eu sou um pouco suspeita pra falar. Então, às vezes, amiga, você só ainda não tem um carro porque você quer ter o carro naquela blogueira que tá numa realidade completamente diferente da sua. Se você tivesse compreendido a sua realidade, entendido aquilo que cabe no seu bolso, tivesse aberta também para as possibilidades, porque é isso, às vezes o que a gente pode também é muito bom. E eu digo isso por experiência própria, eu tô amando ter um carro manual, eu tô me sentindo uma motorista extremamente boa, porque hoje eu sei que quando eu trocar esse carro por um carro mais tecnológico, eu vou estar extremamente segura, porque eu realmente me tornei uma motorista. Eu preciso controlar a embreagem, eu preciso mexer o tempo inteiro na marcha. Eu já viajei, eu faço trajetos muito longos, porque minha família mora muito longe, as coisas que eu faço é muito longe de onde eu moro. Então eu tô me colocando muito na rua, né, então eu já aprendi muitas coisas. E hoje eu penso que você é uma mulher que já dirige, tem vontade de comprar o seu carro, mas tá na dúvida? Compre, porque eu nunca mais me vejo sem um carro. O carro literalmente transformou a minha vida e a forma de eu pensar, e eu acho que é isso.